Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa. Nós estamos na oitava da Páscoa que temos ouvido ao longo desta semana, a cada dia recordando o domingo de Páscoa, os maravilhosos trechos da ressurreição de Jesus nos Evangelhos. E aqui, de modo especial, temos a continuidade no dia de hoje do Evangelho de ontem, quando o Senhor se manifesta aos discípulos de Emaús. Então ele some diante do olhar deles e eles retornam correndo para Jerusalém. E o Evangelho de hoje começa bem aí, quando eles estão dando testemunha. Uma experiência maravilhosa se dá. O Senhor ali se manifesta e se revela. Mas nesta experiência existe algo muito interessante, que são os sentimentos fortes. Eles não conseguem, vai dizer a palavra de Deus, eles não conseguem ficar tranquilos, eles têm ainda dúvida no coração, porque estão com o coração cheios de medo e assustados. É assim que nós somos chamados a prestarmos atenção quanto que o susto, o medo, as coisas inesperadas podem de alguma forma nos roubar essa experiência da presença de Jesus em nossas vidas. Sim, medo, susto, temor com aquilo que vai ser. É preciso ter muito cuidado. Nós sentimos isso, medo, e passamos por momentos que ficamos muito assustados, mas nós não devemos deixar que isso cresça de tal forma que nos impeça de acreditar. Como diz a palavra, porque estás preocupados e porque tendes dúvidas no coração. Bom, os discípulos ficam muito alegres, e aqui também existe uma outra dinâmica nesses outros, no oposto dos sentimentos de susto e medo, que é alegria e surpresa. Tão alegres e tão surpresos, que eles não conseguem também, vai dizer aqui, acreditar. Estão tão felizes de um alívio tão grande, de uma descontração tão grande, que não conseguem acreditar no sentido de compreender o mistério da salvação e da ação de Deus em suas vidas. É o que nós vamos logo explicar. Às vezes nós ficamos alegres e dizemos, sim, Senhor, obrigado. Entretanto, não conseguimos às vezes colocar esta alegria dentro do contexto maior da nossa história de salvação, entendendo que tudo se dá numa forma de movimento, que vai nos conduzindo esse movimento para a casa do Pai. E às vezes queremos ficar presos à alegria, queremos buscar surpresas, inclusive na experiência de fé, tanto nas coisas do mundo, materiais, como também nas espirituais, sempre colocando expectativas de algo novo e diferente, quando na verdade, tanto o medo como o susto, a surpresa e a alegria, nos tirando desta presença de Deus, nos impedem de fazer uma experiência profunda com Ele. A forma de nós resolvermos isso, diz aqui também, podemos encontrar neste trecho, é nós termos atenção à palavra do Senhor, que está exatamente na Sagrada Escritura. E nós encontramos o Senhor falando, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. É assim que passamos a compreender os eventos e acontecimentos da nossa vida, a partir da palavra de Deus. E é assim que o Senhor vai dizer que Ele deveria sofrer e superar tudo isso. Portanto, o susto e o medo passam, o sofrimento passa. E nós também temos alegria aqui na terra, mas a alegria ela não perdura, porque somos destinados à vida eterna, uma alegria que não tem fim, enquanto que a alegria aqui ela é passageira e podemos ficar presos a ela e não compreendemos a presença do Senhor tão perto de nós. Portanto, queridos irmãos e irmãs, abracemos de modo especial a palavra de Deus neste tempo. A palavra de Deus que nos ensina a perseverarmos, a sermos fiéis ao chamado que Deus nos faz. A palavra de Deus também que nos orienta a Eucaristia e a celebração junto com os irmãos. A palavra de Deus que nos leva à caridade, à prática do bem, à prática do cuidado com o outro, porque Deus é amor. A palavra diz, faça o bem, porque Deus faz o bem, porque Deus é amor. A palavra que nos enche num clamor e numa oração contínuos, pedindo, louvando e sobretudo,
estando na presença do Espírito Santo que age em nós. A palavra de Deus, que nos mostra que tudo aqui é passageiro e que o Senhor nos criou para Ele, para a vida eterna. E enquanto este tempo não chega, aqui nós damos glória ao Senhor, dando testemunho do seu amor, e algo que pode alegrar o coração dos homens e retirá-los de todo medo, sobretudo do inferno e da condenação. Isto é o que o Senhor chama todos à conversão, e não apenas a conversão, Ele chama a conversão e nos concede o perdão dos nossos pecados, o alívio para as nossas almas, e não é um alívio apenas sentimental, é o alívio na certeza de que fomos resgatados para sermos dele, para vivermos nele, a começar na terra e por toda a eternidade, junto com ele, o Pai e o Espírito Santo nos céus. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.